Sejam bem-vindos todos e todas para esse novo vídeo aqui do curso de Bioexatas, tá? Pessoal, só recapitulando um pouco do que nós já vimos, nós já discutimos o conteúdo sobre o que seria massa, o que seria matéria, densidade, concentração, então como essas coisas se relacionam, tá joia? Agora voltando aqui, vamos entrar aqui na apresentação. Já aqui na aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos a unidade fundamental da matéria, né, que seria os átomos. Que esses átomos eles vão constituir os elementos químicos. Dentro desses átomos, nós vimos a estrutura, a forma e a sua composição. O histórico de comprovações que nós temos desses elementos químicos. Também vimos o conceito de nuvem eletrônica e os modelos atômicos, tá? Então, isso que nós trabalhamos até no último vídeo. Então, e agora nós vamos começar esse vídeo partindo do último modelo atômico. Só uma coisa, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aí o like, que a ideia é que esses vídeos ajudem a vocês a trabalharem com os conteúdos do Enem, por exemplo. O Enem está chegando e é bom irmos nos preparando cada vez mais para essa avaliação. Bioexatas é um dos principais conteúdos do Enem, né? Então é interessante nos preparar. Só um recado, no final, aqui na descrição do vídeo, na realidade, tem aquela lista de exercícios que eu deixo. Só para vocês testarem o conhecimento de vocês, para testarem o quanto que vocês conseguiram absorver desse vídeo. Não é obrigatório, mas ao final dessa lista tem um espaço para deixarem, por exemplo, tópicos que vocês queiram que eu discuta. Se eu não for abordar esse tópico de imediato, eu consigo talvez gravar alguns vídeos extras com esses tópicos que sejam necessário para vocês em algum momento, tá bom? Então só passar ali como sugestão alguma coisa que vocês querem que eu aborde, que aí quem sabe eu consigo gravar aí uns vídeos extras com esses conteúdos, tá bom? Mas vamos lá. Hoje, pessoal, a pergunta, ou a frase que irá nos nortear, ela é simples, né? Se conseguíssemos olhar para dentro de um átomo, o que veríamos? Então, se eu conseguir olhar ali para dentro, se eu pegar um átomo, uma partícula de um elemento químico, e olhar para dentro dele, o que eu consigo ver? Quais são as estruturas que eu vou vislumbrar? Então, isso que nós vamos tentar entender hoje. Pessoal, então vamos continuar aqui na atomística, porque nós continuamos a entender os átomos. E quando olhamos para dentro de um átomo, uma das coisas que nós vamos conseguir ver são as partículas subatômicas. Só que detalhe, eu não vou abordar aqui todas as partículas subatômicas, não. Eu vou abordar 3 partículas subatômicas apenas, que é o elétron, próton e nêutron. Não entrarei no bóson de Higgs, não entrarei em nenhuma outra partícula. A ideia é um resumo de química e física para poder entrar em biologia. Então, eu vou me reter nisso. Então, se eu pego o átomo, olho para dentro dele, eu consigo ver basicamente 3 partículas. O elétron com carga negativa, então a representação dele é -1. E a representação gráfica, ali quando a gente escreve de uma maneira resumida o elétron, é o E com o negativo em cima, indicando que ele é a partícula negativa. Nós temos o próton, então o P positivo, e a partícula que a gente representa geralmente é uma bolinha, com um símbolo de mais. Ele vai ter uma carga positiva, então por isso que +1. Então, próton +1, o elétron -1. E eu tenho também o nêutron, que aí é o N elevado a 0, ou seja, sem carga elétrica nenhuma. Lembrando que nós já vimos que se eu pegar um elétron e chocar com um próton, eu tenho a criação de um nêutron. Por isso que o nêutron vai ter a massa ali, a massa relativa, próximo ao do próton, porque a massa do elétron ela é praticamente insignificante.
falando em massa, a massa relativa. Mas por que massa relativa? Porque, como são partículas extremamente diminutas, e lembrando que nós não conseguimos inferir nem a massa de um átomo por ser tão pequeno, então a massa sempre vai ser relativa, relativa a alguma coisa. Então é como se eu trabalhasse aí com uma escala de comparação, tá? Essa massa relativa, pessoal, do elétron, ela é praticamente insignificante. Então, quando eu estou falando da massa do átomo como um todo, praticamente não leva em consideração a massa do elétron. Eu vou levar em consideração apenas a massa do próton e apenas a massa do nêutron, tá bom? Então, tendo isso em vista, eu posso falar aqui que a massa do elétron, por ser insignificante, é extremamente diminuta, né? Então vai ser 1 sobre 1840, então 1840, então é extremamente diminuto e insignificante. Então, quando eu for trabalhar com a massa do átomo, eu levarei em consideração a massa do próton e a massa do nêutron apenas. Então, pessoal, vamos entender então algumas coisas, algumas características dessas subatômicas. E com isso, o que nós vamos ver? Primeiro, nós temos que entender o que é o número atômico e o número de massa. Tá? São duas características importantes aqui. Todo número atômico será dado pela quantidade de prótons existente no átomo. E guardem essa informação, porque ela é uma informação importante para nós. O número atômico é dado pela quantidade de prótons, carga positiva. Então, todo átomo tem seu número atômico específico, que é dado pela quantidade de prótons que aquele átomo possui. Eu posso alterar o número de prótons? Não. Então, se eu tenho um determinado elemento químico, o átomo daquele elemento químico será composto por um número específico de prótons, né? No seu número atômico formado por prótons. Tá? Então, cada elemento químico tem o seu número atômico específico, dado pela quantidade de prótons. Depois eu tenho um número de massa. O número de massa é somente a somatória do número de prótons, que não muda, pela quantidade de nêutrons que eu tenho. Tá? E vamos ver mais para frente que se eu mudar a quantidade de nêutrons, que aí pode mudar, eu consigo mexer na quantidade de nêutrons, eu vou ter isótopos diferentes. Então, iso vem de igual, então eu tenho isótopos, eu tenho tipos diferentes de átomos do mesmo elemento químico, porque eu mudo o número de nêutrons. Então, eu mudo o número de massa, número de nêutrons. Mas, quando eu troco de isótopo, eu posso trocar o número de prótons? Não. Prótons não muda. Se eu mudar o número de prótons, eu mudo o elemento químico. E vocês vão entender isso. Então, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aí eu tenho o número de massa. Bom, então, como exemplo aqui, vamos pegar um átomo de flúor. Tá joia? Aqui eu tenho uma representação que eu fiz do átomo de flúor, onde eu tenho a eletrosfera, eu tenho o núcleo e eu tenho os elétrons. Então eu tenho aqui, lá no centro dele, eu tenho o núcleo, e nesse núcleo eu vou ter 9 prótons e 9 nêutrons. Tá? Dentro do núcleo, formando o núcleo, 9 prótons e 9 nêutrons. E ao redor, na eletrosfera, eu tenho aqui os meus 9 elétrons. Tá? Se vocês contarem, vocês vão perceber que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Cada camada eu tenho 2 elétrons por camada, exceto na última camada que eu tenho apenas 1 elétron. Então, por isso vocês vão ver, inclusive, 2 elétrons indo e voltando. Tá? Aqui no centro, ó, que dá para ver melhor, tá? 2 elétrons. Aqui, ó, sempre cruza aqui 2 elétrons. E aqui em cima sempre cruza 2 elétrons. E aqui cruza 2 elétrons. Só esse orbital aqui que eu tenho 1 elétron. Tá? Então, um conceito que nós vamos ver lá na frente, que a eletrosfera,
Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E pronto. Então, de 1 a 2 elétrons. Completou esse orbital, passa para o outro. Tá? Mas isso aí vamos ver, spoiler. Nós vamos ver isso no futuro só. Então, eu tenho aqui o átomo de flúor. No centro é o núcleo, 9 prótons, 9 nêutrons. E na eletrosfera, 9 elétrons. Esse padrão do átomo de flúor, pessoal, é o mais comum. É o que nós achamos na natureza com maior frequência. É o que tem 9 nêutrons. Então, é o isótopo, que eu posso dizer assim, de maior frequência. Que é o que tem 9 nêutrons. Só recordando aqui, só formando o nome aqui do flúor, né, o símbolo, a simbologia aqui do flúor, eu tenho que o número atômico, que é dado por 9 prótons, né? Então, eu tenho que 9 prótons, formando, então, o meu número atômico. E o meu número atômico sempre vai estar aqui embaixo, ó, nessa posição. E o número de massa, que vai ser pela somatória de prótons mais nêutrons, formando o meu número de massa, que é simbolizado pelo A. Então, 9 mais 9 igual a 18A. O que seria esse 18A? O meu número de massa. E eu tenho também agora o conceito de massa atômica, que é diferente do conceito de número de massa. Se eu pegar todas as variantes de flúor, todas as variantes do átomo de flúor que existem, ou melhor, todos os isótopos de átomos de flúor, eu vou ter isótopos que vão ter, ao invés de 9 nêutrons, vão ter 8 nêutrons ou 10 nêutrons. Então eu consigo ter mais ou menos nêutrons. Só que esse isótopo aqui, que tem 9 nêutrons, é o mais comum. Eu encontro ele na natureza em 90% das vezes. Se eu pegar 10 átomos aleatórios da natureza, provavelmente 9 serão esse tipo aqui, com 9 prótons, claro, porque não vai mudar, e 9 nêutrons. Então eu vou ter o número de massa 18. Mas esse número de massa pode alterar. Eu posso ter ele como 17. Posso ele como 19. Então eu posso diminuir um nêutron ou aumentar um nêutron. E aí eu tenho isótopos diferentes. Então, só que detalhe, esses isótopos, que eu chamo de isótopo leve, que tem menos nêutrons, ou isótopo pesado, que tem mais nêutrons, são raros, não tem uma frequência muito alta. Só que quando eu for calcular a massa do átomo, eu não posso pegar simplesmente o átomo que tem mais, considerar um átomo que tem maior frequência. Não, eu tenho que tirar uma média de todos os átomos. Então eu vou fazer uma média ponderada. Então, como eu sei que esse isótopo é o mais frequente, eu vou encontrar ele com uma frequência acima de 90%, então eu vou considerar 18 vezes, vamos pôr 90%, tá? E todos os outros isótopos eu vou calcular, eu vou multiplicar a quantidade do número atômico dele, no número de massa dele, perdão, eu vou multiplicar o número de massa dele vezes a frequência dele. Depois que eu tiver somado todas essas porcentagens, né, eu vou dividir pela porcentagem, pela somatória de todas as porcentagens. Então eu tenho que a massa atômica de um dado elemento químico são os números de massa dos isótopos naturais multiplicados pela porcentagem dos números de massa, somada para cada isótopo e dividida pelas suas porcentagens. Com isso eu tenho a massa atômica. Então, por isso que a massa atômica ela vai ser diferente do número de massa, tá? Que ela chega a ser mais acurada, digamos assim, que o número de massa. Lembrando que o número de massa ele vai ser dado pela somatória do próton e do nêutron. E o próton e o nêutron têm já a sua massa. Então, se eu somo o próton e o nêutron, teoricamente eu chegaria na massa do átomo.
ou do elemento químico, na realidade. Mas como eu tenho essa variação para os isótopos, eu tenho que nivelar, organizar tudo isso para um número que represente todo o grupo e não só aquele indivíduo. Tá joia? Então, eu tenho aí a massa atômica, que seria o quanto de massa, quanto de matéria eu tenho em cada elemento químico. A gente viu aqui número de massa, massa atômica e o número atômico. Mas, professor, no vestibular vai cair massa atômica? Não, cai o número atômico, tá? Muito provavelmente. E quando cai a massa atômica, eles informam. Então, geralmente, será dado pelo número de massa a massa do átomo, ou a massa do elemento químico, para fazer as contas, tá? Quando for pedido a massa atômica, essa massa será informada, tá? Porque eu tenho que informá-la. Ou eu tenho que dar todos os isótopos possíveis, com a frequência de cada um, para então fazer a média ponderada, para então tirar a massa atômica, tá? Mas provavelmente não vai ser feito isso. O que vai ser dado é o número de massa e, caso peçam a massa atômica, eles vão te informar essa massa atômica. Dado aqui, então, o meu átomo, né? Vamos entender, então, a nomenclatura que eu vou usar, né? Como que eu vou encontrar essas informações na internet ou nos livros. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de notação para o átomo, que a gente vai encontrar em tabela periódica, nós vamos encontrar em livros e tudo mais, tá? Vai seguir esse padrãozinho, mas existe aí algumas particularidades, algumas diferenças. Pelo menos no nosso curso eu vou seguir esse padrão, que é o padrão mais comum que eu acho. Então eu vou seguir ele, tá? Então vamos lá. Então aqui eu sempre vou ter o símbolo do elemento químico, vai ser dado, tá? Geralmente o símbolo do elemento químico pode não responder ao nome do elemento químico, mas geralmente, por exemplo, Na é para sódio. Então, sódio é SO. Então, a gente pode não bater os nomes. Mas uma vez que você acostumou, aí acabou, fica tranquilo, tá? Mas sempre no meio eu vou ter o símbolo. Pode ser que aqui embaixo apareça o nome também. Além do símbolo, pode aparecer o nome aqui embaixo. Mas, de uma maneira geral, é mais ou menos isso que funciona. Então eu tenho o símbolo, aí depois eu tenho o número atômico, que é logo embaixo aqui no símbolo, e depois eu tenho o número de massa. Tá joia? Que fica em cima. Então eu tenho essa disposição para os elementos químicos. Lembrando que esse quadrado eu que coloquei, ele nunca vai existir, vai estar mais ou menos no texto, vai estar dessa maneira, né? O símbolo com o número de prótons, por exemplo, o número atômico aqui embaixo. Então como está aqui, ó. E na tabela periódica, por exemplo, aí lá vai ter o quadradinho onde eu tenho o símbolo no meio, o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Pode ser que na parte de cima também encontremos a massa atômica, tá? Então, como eu coloquei no slide anterior, eu posso ter também a massa atômica nessa região. Mas também nessa região eu posso encontrar o número de oxidação. Então eu posso tanto o número de oxidação, que nós vamos ver mais para frente, vamos com calma, mas eu também posso encontrar a massa atômica. Tá joia? Então esse vai ser o padrão que nós vamos usar aqui. Então fiquem tranquilos que esse é o padrãozinho, que eu acho que é o mais comunzão, é o melhor. Então, sempre que vocês virem o número embaixo, é o número atômico, o número em cima é o número de massa. Ou em cima também, só que do lado oposto, eu tenho a massa atômica. Ou o número de oxidação, mas aí quando for o número de oxidação, no texto vai estar sendo informado também que ali é o número de oxidação. Bom, pessoal, agora vamos entender uma coisa que eu acho que é importante. Por que eu falei? Olha,
Porque eu falei que o número de prótons não muda. O que muda é o número de nêutrons, tá? Isso é importante, galera. Porque, ó, vamos ver uma coisa. Eu vou pegar aqui vários elementos químicos. Do hidrogênio, começando aqui, eu tenho o quê? O 1, 1. Então, eu tenho o número 1 para o hidrogênio, um próton. E também tem o número 1 para a massa, o número de massa dele. Bom, então, por que eu tenho 1, 1? Porque nesse hidrogênio, por exemplo, não tem nêutron. E a gente vai ver, tem nome especial, né? Vamos ver daqui a pouco. Não tem nêutron. Eu tenho um próton e um próton. Já para o hélio, eu tenho 2 prótons e 4 números de massa. Então, eu tenho 2 prótons mais 2 nêutrons. Perceba que eu mudei o meu número de nêutrons. O meu número de prótons, eu não altero. Se eu alterar, eu acrescentei no átomo um próton, ele virou hélio. Acrescentei um próton, virou lítio. Olha só. Então, cada vez que eu acrescento o próton, eu mudo o meu elemento químico. Então, cidadão, olha só. O número atômico é específico para cada elemento químico. Então, se eu um dia eu falar para você assim, ó, pega o elemento químico 11, é o sódio. Ponto. E sempre será o sódio. Por quê? Porque se eu tirar um próton dele, eu mudo o elemento químico. E se eu acrescentar um próton nele, eu mudo o elemento químico. Então, por exemplo, eu pego e falo, ó, me dá o elemento químico 6. Beleza, eu tenho carbono. E se eu, por um acaso, colocar um próton no carbono? Aí eu mudo para o nitrogênio. E assim vai. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico. E ele não muda. Joia? Isso é importante. Entender isso acaba sendo muito importante. Por quê? Porque quando a gente falou que alterou alguma coisa, você já sabe que o número atômico não foi. Provavelmente foi a quantidade. Ou foram os elétrons que alteraram, que eles podem alterar, ou os nêutrons. Mas vocês sabem que o próton não mudou. Então, ó, uma característica importante. Os átomos de todos os elementos químicos possuem a mesma estrutura. Não vai mudar. Então, todos os átomos vão possuir a mesma estrutura. Prótons, nêutrons e elétrons. Isso não muda, isso se mantém. Lógico que vai ter outras partículas subatômicas que nós não vamos trabalhar. Então, se eu tenho a diferença entre um átomo e outro, se eu não estou alterando essas partículas, ela será dada pelo acréscimo ou decréscimo dos prótons. Pelo acréscimo ou decréscimo dos prótons para cada elemento químico. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho um neônio. Tá? Se eu retiro um próton, tiro esse próton, eu tenho agora o flúor. Então, eu tirei um próton, tenho flúor. E se eu colocar um próton? Adicionei um próton no neônio. Eu passo a ter o sódio. Então, ao acrescentar ou retirar um próton, eu mudo o meu elemento químico. Só recapitulando, mais uma vez, quando muda a quantidade de nêutrons de um elemento, quantidade de nêutrons e de elétrons, não mudamos o tipo de átomo, mas sim o alteramos. Como assim? Mudamos, passamos a ter agora um novo isótopo. Deste modo, vão existir tanto os átomos chamados de isótopos como os íons, cátion ou ânion. Tá? No caso, os isótopos ocorrem quando eu mudo a minha quantidade de nêutrons. Os íons serão criados quando eu mudo a minha quantidade de elétrons. Porque olha só, se eu tenho um átomo, por exemplo, o neônio, ele tem 10 prótons.
Se ele tem 10 prótons e é um átomo estável, não, neutro, tipo, ele não tem carga elétrica, então eu posso induzir que ele tem 10 elétrons. Por quê? 10 elétrons. 10 elétrons mais 10 prótons, carga final nula, zero. Agora, se eu tenho 10 prótons e 9 elétrons, eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, minha carga resultante vai ser mais 1. Então, o neônio ele passa a ter carga positiva. E se eu tenho 10 prótons, neônio, e 11 elétrons, suponhamos que ele ganhou um elétron, ele passa a ter agora uma carga resultante negativa. Porque mais 10 com menos 11, eu vou ter ali menos 1. Menos 1, eu tenho um elétron a mais do que de prótons que eu tenho original. Então eu tenho uma carga negativa. Mas, professor, o neônio é um gás nobre. Não vai acontecer isso com ele. Eu sei, não importa. O que eu estou querendo é só dar exemplo. E como ele tem um número 10, redondinho, bonitinho, eu usei ele. Tudo bem que ele não vai gerar íon, tá? Naturalmente. Fique claro isso. Naturalmente ele não vai gerar íons, tá? Mas se eu passar uma carga elétrica nele, aí ele gera íons. Que seriam as lâmpadas de neônio, por exemplo. Mas, naturalmente ele não vai gerar, naturalmente ele não vai reagir. Mas é só para dar um exemplo para vocês. Então, se eu tenho um átomo de neônio com 10 prótons, 9 elétrons, eu tenho um íon positivo. Se eu tenho 10 prótons e 9 elétrons, eu vou ter no final neônio com carga mais 1. E aí eu vou chamar ele de cátion, tá? Que vai ser o meu íon positivo. Eu vou ter um cátion do neônio. Tá? Por quê? Porque vai ter mais uma carga, um próton a mais do que em relação aos elétrons. Então eu tenho carga positiva. Se eu tenho agora 10 prótons, que é o neônio, menos 11 elétrons, a minha carga resultante final será menos 1. Aí eu tenho um ânion, um íon ânion do neônio, tá bom? Então, gente, nós vamos ver íons mais pra frente, tá? Mas só para vocês começarem já a se situar, tá? Então, isótopos são átomos que vão ter o mesmo número de prótons, só que com um número de nêutrons diferentes. E íons são átomos de um elemento químico, ou seja, o mesmo número de prótons, só que com menos elétrons do que prótons. Então eu tenho carga positiva, portanto eu tenho cátion. Ou mais elétrons do que prótons, então eu tenho carga negativa, porque está sobrando elétrons, e aí eu tenho ânions. Tá? Bom, pessoal, então, se alterarmos o número de nêutrons de um átomo, sem alterar o número de prótons, dizemos que esse átomo é um isótopo do elemento químico original, tá? Beleza? Então, nesse mesmo conceito, se eu adicionar um nêutron, eu passo a ter um isótopo pesado. E se eu retirar um nêutron, eu passo a ter um isótopo leve. Uma das características, nem todos os isótopos são radioativos, são instáveis. E nem todos os isótopos são estáveis. Tá? Se eu tenho que o neônio 10, 20, né, no caso ali o neônio, o número atômico 10, e 20, ou seja, 10 prótons e 10 nêutrons, que é o mais comum, ele é estável, as formas dos seus isótopos poderão ser instáveis, tá? Então, nem todos os isótopos são estáveis e nem todos os isótopos são instáveis, só porque é um isótopo, tá? Então, por exemplo, continuando aqui, dá o exemplo do neônio. Se eu tenho um neônio com 10 nêutrons, tá? Então, 10 prótons mais 10 nêutrons, eu tenho um número de massa de 20.
Esse isótopo é o mais abundante na natureza e é um isótopo estável. Tranquilo. O neônio com 11 nêutrons, agora, por exemplo, então eu tenho 10 prótons, 11 nêutrons, o número de massa dele igual a 21. É um isótopo que nós vamos chamar de pesado do neônio. Tá? E ainda continua ali sendo estável. Tá joia? Já o neônio 19, que seria o neônio com 9 nêutrons, 10 prótons mais 9 nêutrons igual a 19, número de massa. É um isótopo instável. É um isótopo radioativo do neônio. Tá? Então, aí eu tenho as diferenças dos tipos. Beleza? Bom, agora vamos olhar o caso do senhor hidrogênio. Tá? Que aí tem um caso especialzinho dele. Bom, o senhor hidrogênio aqui, ele vai possuir 3 isótopos estáveis. 3 isótopos estáveis. Que ocorrem naturalmente. Tá? Em frequências definidas, tudo bem, mas ocorrem naturalmente. Tá? Então nós vamos ter o isótopo 1,1, que seria um próton apenas, não tem nêutron, ó. Eu só tenho o próton e o elétron, não tenho nêutron. E ele vai ter o nome de prótio. Prótio é o isótopo do hidrogênio que só tem um próton. Eu tenho também o isótopo 1,2, digamos assim, que eu tenho um próton, apenas um próton normal, e um próton e um nêutron. Então é o deutério. Então quando vocês ouvirem a palavra deutério, eu tenho duas partículas subatômicas. Então eu tenho um próton e um nêutron. E um elétron. Tá? Porque aqui eu estou falando do hidrogênio neutro. O átomo neutro. Então eu tenho um próton, eu tenho um próton, eu tenho um elétron, eu tenho uma carga final neutra. Tá? Então eu tenho aqui o nêutron também. E eu tenho o trítio, tá? Que tem 2 nêutrons e um próton. Beleza? São os 3 possíveis casos do hidrogênio que ocorrem naturalmente, tá? E são estáveis, não são radioativos, tá? Bom, então eu tenho aqui o prótio com 0 nêutron, que a gente viu, deutério com 1 nêutron e o trítio com 2 nêutrons, tá? Todos com um próton e todos com um elétron, tá joia? Ah, professor, e se eu não tivesse um elétron aqui? Se eu não tivesse um elétron, aí eu teria só o próton do prótio, por exemplo. Tá? Pode ser porque é um desses 3 na realidade. Aí eu teria um íon. Tá? Então eu teria aqui o íon de carga positiva. Tá? O meu cátion. Beleza? Então eu teria que nós vamos ver bastante, tá? Com o hidrogênio. Então eu só tenho apenas o próton, ele já tem a carga positiva dele. Eu já tenho então meu íon, carga positiva, tá? Que é o meu cátion. Bom, pessoal, chegamos ao final, né? O que nós vimos hoje? Nós continuamos aqui na atomística, né? Então nós vimos ali as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Vimos as suas características subatômicas, tá? Por exemplo, o número de o próton e o nêutron que tem massa de 1 e o elétron com massa insignificante, 1 sobre 1800 alguma coisa. Nós entendemos o que é o número atômico, que é o número de prótons. Nós vimos o que é o número de massa, que é prótons mais nêutrons. E vimos o que é a massa atômica, que nada mais é que uma média ponderada de todos os isótopos existentes para aquele elemento químico. Tá? E entendemos que são os isótopos, os tipos de isótopos.
para o próximo vídeo nós vamos entrar nos íons, por exemplo. Tá bom? Vamos devagarzinho com a dor, que o santo é de barro. E, como sempre, muito obrigado aí pelo carinho, por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Por favor, deixem aí o like de vocês, que isso ajuda muito o canal a atingir a outros alunos. Se vocês sabem de alguém que esteja querendo fazer o Enem, divulguem esse vídeo para ele, que pode ajudar aí a estudar melhor, ter recursos, melhores recursos gratuitos para estudar para o Enem. Para os meus queridos alunos, vejo vocês na sala de aula, agora após o recesso, né? Para você, professor, que queira usar esse conteúdo em sala de aula, me manda um e-mail no probioeduca@gmail.com, que aí eu vou tentar achar um jeito de divulgar com você, compartilhar com você as atividades, né, que seus alunos fizerem, tá? A ideia é ajudar todo mundo aí da rede pública, né? Principalmente as escolas que não possuem, né, que estejam um professor substituto, que tem dificuldade e queira passar um conteúdo correto aí para os alunos, né? Tanto para você, coordenador, como para você, professor, que queira usar esses vídeos, tá bom? Só me manda um e-mail para que eu consiga organizar para vocês, tá bom? E no mais é só, pessoal. Então, um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.